Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou o Alex, seu host, e estamos aqui hoje, Gerson, para mais um grande episódio. Vamos lá. Alex, hoje vai ser sensacional, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Que bom estar com você, né, Alex? Com cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né? E com todas as pessoas, então, que acabam comentando, acompanhando, né? Todo o Texto Inspira, né? É verdade. A gente sempre pede, né, Gerson, para que siga a gente, compartilhe também, mas que, mais importante, se inscreva nos nossos canais, porque essa sua inscrição nos ajuda muito. E hoje, agradecendo, então, aos nossos patrocinadores, a TR Têxtil, a Gerson Otto e ao Estúdio Doutor Amadeu, que é hoje o nosso patrocinador master aqui, isso aí. Dando todo o apoio, porque na verdade esse estúdio nos fez cada dia sermos melhores. Ele deu apoio, mentoria e nos ensinou muito. Mas é isso aí. A cada episódio o Pedrão sempre foi nos orientando, né? É lógico que às vezes a gente não obedece direito, né, Alex? Mas vamos lá, né? Exatamente. A gente vai fazendo o melhor que a gente pode, mas temos aprendido. E hoje, Gerson? Hoje cuidar de si, né? Eu acho que estar envolvido, como a gente já esteve, com tantos assuntos distintos, né? E hoje é olhar um pouco para o eu, né? Olhar um pouco para a mente e temas vinculados a isso, né? Ô Gerson, mas na verdade até esse olhar interno que a gente está falando, as pessoas já sabem quem são nossos convidados, porque a chamada já ocorreu há 2-3 dias aí, mas esse olhar é uma das mega tendências que existem hoje em termos de gestão. Por quê? Porque a gente vai ter que cuidar da saúde mental das pessoas e nada melhor para isso do que as nossas amigas Aline e Marili da Arme, que estão aqui, sejam bem-vindas. E elas vão contar um pouco da história delas e da Arme e também explicar como é que a gente pode tentar melhorar. Hoje eu já cheguei aqui daquele jeito, né, Aline? Você sabe que ela olhou para mim e falou assim, respira, Alex. Eu diria o seguinte, Alex, que hoje, verdadeiramente, um comentário que eu gosto sempre de fazer e todos que já ouvem, assistem, já tem esse entendimento que eu falo, né? Hoje é entender um pouco o problema, ver qual é a solução, né? E como se aplica essa solução voltada para a questão mental, né? Então vai ser bem bacana. Sejam bem-vindas, meninas, ao Texto Inspira e fiquem à vontade para se apresentar para a gente e contar um pouquinho da história de vocês. Legal, muito obrigada. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Acompanhamos o podcast, achamos muito legal, aprendi muita coisa. Realmente são assuntos distintos, né? Pessoas assim super importantes e muito entendidas de cada área. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Então, começando aí pela nossa história, né? Eu vou começar pela minha. Eu trabalhei 18 anos na Bung. Então, eu passei por diversas áreas lá e terminei ela na área de planejamento. E há 2 anos antes de sair da empresa, eu me vi numa situação dessa questão do burnout. Estava em esgotamento, acontecendo algumas coisas físicas, mas que vinham da parte psicológica. Então, eu estava tendo crise de ansiedade, iniciei tratamentos também, né? E decidi que realmente tinha se encerrado aquele ciclo. E aí, eu saí da empresa e fui chamada pelo Rodrigo e pela Aline para que a gente pudesse montar essa empresa. De início, era um projeto para levar o Mindfulness às empresas. E depois disso se tornou a Arme. Então, uma empresa agora que tem esse programa de bem-estar que nós levamos, né? Com essas experiências de práticas de Mindfulness, mas também levamos também outros profissionais da área, como da área do sono, da alimentação, da educação física. Então, é uma empresa bem completa, sabe? Trazendo esse bem-estar, tanto físico, mas também mental. Ô Marili, mas espera aí que eu preciso fazer uma brincadeira. Tá vendo? Você tem cura, já. Ele também é da área de planejamento. Então ele não pode... ou seja, a especialidade dele é planejamento estratégico, né? Mas então, a palavra-chave eu já vi aqui, é o Mindfulness, né? Mindfulness. Esses termos a gente vai explorar um pouco mais. Mas fala você agora, Aline. Conta um pouquinho da tua história, Então, da tua trajetória. A minha trajetória também não é muito diferente da Mari, só que é diferente a área, né? Que eu trabalhava com comércio exterior. Então, eu trabalhei 10 anos na Bung também, com exportação de grãos. Então, eu trabalhava nessa área no mundo corporativo, né?
E quando você fala mundo, é mundo mesmo, porque Mundo afinal de contas, mesmo, grãos isso. é um dos produtos brasileiros Mais exportados para todo mundo. Para né? todo mundo. A gente é líder nisso. Com certeza. Então, eu também passei por crise de ansiedade, também busquei ajuda naquele momento e também percebi, assim como a Mari, que o meu ciclo já havia se encerrado naquela empresa. Né? Então, nós viemos desse lugar de buscar, né, a solução para a gente e foi aí que nasceu a Arme. Na verdade, vocês se engajaram nessa solução para poder transmitir para os outros. Isso. Na verdade, a gente buscou primeiro pra gente, porque a gente estava precisando naquele momento, né? Eu descobri que eu tive burnout, não foi diagnosticado naquela época, não foi. Eu saí em 2019, eu fui descobrir esse ano. Porque me aprofundando mais no tema, eu vi, não, eu tive todos os sintomas. Tá ali o diagnóstico, né? Basta olhar tudo que teoricamente faz parte do sintoma que já dá para identificar. Nossa, não, totalmente. Mas na história de vocês não está muito diferente das histórias de todo mundo que passa por aqui, né? Imagina. Que a gente acaba hoje descobrindo o nome que a gente dá hoje, mas é um nome que a gente já dava lá atrás diferente, né? Isso. Então, assim, você tava lá, crise de ansiedade e tal, mas na verdade era o burnout. Vocês podem contar pra gente um pouquinho antes eu vou depois querer saber o que é mindfulness, porque eu até sei um pouco, mas eu acho que quem tá nos assistindo, né, Gerson, talvez não saiba. Certo. Mas para que eles também entendam o que trouxe vocês até aqui, o que vocês sentiam com burnout? O que eram os sintomas que vocês... como se manifestava? A empresa tinha responsabilidade nisso? Eu acredito que não, porque a verdade é que a gente, ser humano, é que vai se responsabilizando e somatizando algumas coisas e acaba... como é que eu vou dizer? Explodindo uma hora naquele momento, né? Converge para aquele momento, talvez fique mais bonito que explodindo, né? Sim. Conta pra gente um pouco do que eram esses sintomas e eu acredito, e o Gerson vai trazer alguns números que vão mostrar que isso é um problema extremamente real. Então, nós não estamos falando de algo porque nós achamos bacana. Nós estamos falando de uma realidade. Conta pra gente um pouquinho o que é o burnout. No caso, o burnout, ele se dá pelo um esgotamento, né? E aí, o que estava acontecendo comigo naquele momento? Havia uma questão da memória, ela é afetada também. Então, muitas coisas acabavam passando despercebidos, né? Em algum momento. E para quem é da área de planejamento, é muito complexo isso, né? Porque nós temos que detalhar tudo e planejar tudo, né? No mínimo detalhe. Então, era uma cobrança que estava acontecendo. Também, eu tive problemas de pressão. A minha pressão foi alterando também. E tive formigamento no rosto. Então, foram dando alguns sinais físicos, né? Também. E é uma parte que como é que eu vou poder dizer para vocês? Essa cobrança excessiva que eu fazia em cima de mim nas minhas entregas. Autocobrança. Autocobrança. Então, realmente, quando nível de exigência muito alto. elevado, né? Uhum. Então, eu tinha me tornado mãe há uns 4 anos antes de sair da empresa. Então, isso aumentou ainda, né? O nível de exigência minha. Responsabilidade. Exato. Tudo, né? Porque até um momento, antes dela nascer... o meu mundo era a empresa, né? Era o trabalho, então eu poderia ficar até mais tarde, quando, né, assim desejasse. A partir do momento que ela nasceu, tudo mudou, né, na minha vida. Então, o tempo ficou cada vez mais escasso. Então, eu saía às 6 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, ia ter que buscar ela na escola, né, levar para casa. Começava o terceiro turno. Exatamente. Aí o sono ficou muito debilitado, né, nessa fase. E é um dos percussores que também auxiliam muito nessa questão do esgotamento, porque noites de insônia, né, mal dormidas, o acúmulo disso vem as consequências, né? Que é a falta de memória, irritabilidade, várias outras coisas que vão acontecendo, né? E aí, então, a fase final dessa foi realmente quando eu fui para meu cardiologista fazer os meus exames. E ele falou, olha, você ainda não está com pressão alta, mas a sua origem disso, né, vem de uma questão psicológica e a gente vai ter que tratar.
no início foi meio difícil, eu pensava, nossa, mas eu praticava exercícios na academia da empresa, né, no meu horário de almoço, né, então, assim, tava em atividade física e tudo mais, então... Foi meio difícil, assim, aceitar sobre isso. Até porque era como se disser, você vai ter que dar uma desacelerada. E isso, para quem realmente tem um nível de autocobrança muito grande, de entrega, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, é um pouco assustador de início, assim, sabe? Mas depois eu fui entendendo que fazia parte do processo e que, de fato, eu estava adoecendo. Também tive problemas dermatológicos, onde começou a dar... algumas feridinhas na mão, assim, sabe? Tipo essa aqui? Pois é. Eu tenho Se mesmo. vai estourando as coisas diferentes. Deixa eu ver. É aquela do corpo inteiro. Pode ser. E eu lembro que eu fui no dermatologista, isso foi logo depois ali da pandemia, né? Eu ainda estava de home office. E eu lembro que eu fui lá e eu achei que era a alergia do detergente. Que eu pensei, agora eu tô lavando mais louça, né? Tô em casa, né? Então deve ser do detergente. Eu tinha certeza disso, né? Obviamente. E aí eu cheguei lá pro meu dermatologista e pela segunda vez ele me disse, você tem que procurar um psicólogo. E aí ele falou, isso aqui é do estresse, né, e tal. Até comentei com ele que na época eu procurei ele e eu acreditei nessa situação porque uma amiga minha, naquele momento, tinha falado que também tinha se desligado da empresa e tal. E ela estava acontecendo isso com ela, não só na mão, mas como no pé também. Então, tava bem mais grave. Eu brinco que ela tinha 2 filhos, né? Eu falei, então deve ser por isso, né? Eu tenho uma só, então tá só na mão, né? Carga maior, né? Mas, por partes. Porque foi muito complexo, né? Na pandemia, a gente foi para suas casas, né? A gente não estava habituado, não tinha nada, né? E desculpa até te cortar, mas tem esse agravante, né? Porque a gente... sabe o quanto a pandemia acelerou algo? Talvez ela não seja o causador só, mas ela foi um acelerador de determinadas situações, né? Mas, Alex, assim, conectando com o que a Marli está falando agora, recentemente os estudos têm mostrado, né? Que as pessoas ali por volta de 40 anos de idade, né, que inclusive é bastante público que nos assiste, né, essa geração, final de X, início de Y, né, esse período é o primeiro período que essas pessoas elas cuidam agora dos filhos, elas precisam cuidar dos pais, e elas também precisam cuidar dos netos. Né? Então, o nível de complexidade, ele aumentou um pouco, né? Eu acho que nada na vida é resultado de uma só situação, né? Isso. Então, a gente tem um encontro de causalidades que levam a gente a determinadas situações. E catalisadores, por exemplo, a pandemia nesse caso foi. Ali ele está querendo contar um pouquinho dela. Conta aí. No meu caso também não foi muito diferente, só não tenho filhos ainda, né, no caso. Acho que tem teu marido, ele tem que você cuidar dele. Não, mas também, então essa autocobrança, essa autoexigência. E eu acho que uma coisa bem importante que eu queria falar para vocês, hoje estudando muito sobre essa questão da saúde mental, existem alguns pilares e que eu havia totalmente abandonado. Que é a questão da alimentação, uma alimentação saudável. Então, se você vai trabalhar até tarde, você dorme pouco, no outro dia você não vai querer comer uma comida mais besteira. Gordura. Né? Isso. É difícil você chegar, não, eu quero comer uma salada. Me acordei com vontade de comer uma salada, comer uma maçã. Que alface gostoso. Então, é isso. E daí eu comecei. Então, é um looping, né? Você dorme mal, você come mal. Então, os pilares da saúde mental é uma boa alimentação, sono de qualidade. Não dormir 3 horas ou 4 horas por noite. Tem que dormir bem, pelo menos 7 a 8 horas por noite. A questão... 7 a 8. E eu conversando aqui nos bastidores, eu falei pra ela, eu tenho dormido super bem, só pra você saber, são 6 horas. Então, eu acho que precisa aumentar um pouquinho, regular um pouquinho. Então, sono, alimentação, esses pilares eu deixei totalmente de lado. A questão do exercício físico, então são bases para a saúde mental, base para uma boa saúde mental, né? Então, eu tenho plena noção que eu também não tinha conhecimento disso, né? E a gente acaba
se perdendo, né? Eu sei que a gente tinha criado um roteiro, mas quando elas foram falando, eu tive um insight que eu quero colocar aqui. Então, a empresa é culpada disso? Não. Vocês estão querendo me dizer aqui que o trabalho é que levou a gente para isso, né? Não, o burnout está correlacionado à empresa, isso faz parte. Mas não quer dizer que a empresa tem culpa, né? Eu fiz essa pegada de propósito. É um emprego. Porque não é. Vai partir de quem achar uma solução. O ser humano, o indivíduo, né? Claro, com certeza. Exatamente. E aí, eu acho que vem a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O mindfulness talvez seja um caminho para essa solução? Eu acredito que sim. Até por isso que nós trouxemos ele para dentro das empresas. Eu digo até hoje, se eu tivesse esse programa dentro lá da Bung, talvez eu estivesse lá ainda. Porque era um momento em que eu poderia respirar. Porque o que acontece nessa loucura de entregas, de como você tem que fazer o planejamento, né? Todo aquele volume de coisas que... compras de milhões que a gente tinha que fazer sobre... Então, é muita tensão ali, né? Naquela situação. Nós realmente não tínhamos um momento de parar e respirar e oxigenar o nosso cérebro para, sabe, pensar melhor. Eu lembro de muitas vezes eu estar na frente da planilha, não conseguir encontrar uma fórmula, pensar assim, eu preciso fazer isso. Aí eu saía, dava uma respirada, né? Por exemplo, eu tenho que dar um tempinho, voltava... E tava ali na minha frente, sabe? Eu pensei, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso, assim, para fazer aquela fórmula, né? Ia acontecer. Então, por isso que eu digo que o mindfulness, essas práticas de respiração, elas realmente ajudam nesse processo, sabe? Até para você se conhecer um pouco mais sobre essa situação. O grau de complexidade, só desculpa. O grau de complexidade que eu vejo assim, né? A gente só consegue conhecer e entender qual é o nosso limite quando a gente passa dele, Exatamente. Né? Então, até onde que eu consigo ir, né? Então, mas eu passando a palavra já em seguida para ti, Aline, mas na sequência eu já vou querer trazer algumas informações de reportagens recentes que recentemente saíram. Certo. Então, o que é o mindfulness, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Eu queria... olha para a câmera ali, ó, para a tua câmera, que você sabe. Minha câmera. E conta para eles o que é o mindfulness. Então, o mindfulness é trazer a atenção, o foco para o momento presente. Na verdade, a tradução é atenção plena, né? Então, a atenção plena, você trazer o seu foco, a sua mente para o momento presente. E nós sabemos que muitas vezes a gente está aqui, presente, só de corpo. E a mente o pensamento está acelerado em vários, ou no passado ou no futuro, e você não está 100% aqui, fazendo o que você está fazendo. Certo? Não sei vocês. Agora eu tô. Agora eu também, agora eu estou aqui. E novamente aquela conexão da geração agora, né? Desse grupo de pessoas dessa idade que a gente pode se de repente incluir, que precisam cuidar dos filhos, precisam cuidar dos pais, precisam cuidar dos netos e precisam cuidar do trabalho, precisam cuidar que a carreira dela... Onde está o pensamento, né? Quer que o filho vá bem no trabalho dele ou na escola. Enfim, a gente vive uma sobrecarga de informações. Como focar? Como usar o mindfulness nesse caso? Na verdade, o mindfulness é uma prática, né? É um exercício mental. Você vai fazer um exercício com a sua mente e também através da respiração para trazer a sua consciência para o momento presente. Sensacional. Deixa eu botar então alguns números para conectar já em seguida a fala da Aline, né? O Pedro já botou ali no ar, né? Eu trouxe uma reportagem que saiu recentemente, né? E essa reportagem ela me impactou e por isso também trazendo para compartilhar com todos nós aqui, para nós podermos debater um pouco o tema e também com as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo, né? Ótimo. Então, 2024 foi um grande impacto na questão da crise da saúde, né? Principalmente na questão saúde mental. Saúde mental. Onde o maior número dos últimos 10 anos, né?
aconteceu. Acho que esse gráfico agora aqui consegue representar muito bem. Nós tivemos só nas empresas afastamento por saúde mental de 2014 para 2024, ano passado, olhando o gráfico aqui, então foram 472 mil pessoas, né? O crescimento ele foi de 68%, né? Ou seja, o gráfico mostra que já existia, né? Já existiam os problemas. O problema já existia, mas o problema se agravou. Mas se você pegar, olhando esse teu gráfico mesmo, durante o período da pandemia, esse número provavelmente tenha diminuído em função das pessoas estarem em home office ou por foco naquele momento ser o Covid, né? Mas se você pegar os números aqui, mesmo 207 mil, que foi um ano de 19, para 2024, dobrou do quase que 110, 30% mais ou menos de aumento em pouco período de tempo. Sim. Acho que é um resultado de todas esse grau de complexidade provocado, né, a partir da crise, né? Essas informações que a gente está trazendo aqui é o Covid, a necessidade que a gente tem de cuidar de toda a família, de cuidar de todo o negócio, de crescer, de ser mãe, de ser uma mulher resolvida, de ter uma política que é comprometida. Uma série de incertezas é o que traz isso, né? Certo. Então, olha o resultado. Eu também vi recentemente, Alex e meninas, uma fala que também me chamou a atenção, né? A fala foi mais ou menos no seguinte, né? Eu vou fazer uma comparação agora aqui, não por religiosidade, pelo amor de Deus, não entendo, mas para ter um pouco de conexão, né? O povo brasileiro, na sua maioria, é cristão, né? Teoricamente, definir prioridades na vida, seja ele na questão religiosa ou seja ele na questão profissional, é importante. Nós aqui vivemos tudo a partir de prioridades. São as prioridades que nos definem, né? Talvez a questão das prioridades que provocam também esse movimento para ter um pouco de entendimento, né? Teoricamente, nós estamos vivendo muito o momento do eu, né? O eu é importante, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, né? Na religião, mais ou menos cristã, diz assim, né? Quais são as tuas prioridades, né? O que você tem que fazer primeiro, né? E aí, de forma clara, sabida, né? Que a prioridade número 1 de um cristão tem que ser Deus, né? É a prioridade número 1, né? A segunda prioridade já são as pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, os outros, né? E a terceira prioridade, então, para o cristão é o eu agora, né? Ela como conceito hierárquico, a partir da religião, ela diz que eu sou a terceira prioridade, né? Existe uma hierarquia de prioridades, diz assim os estudos, né? Na igreja, nas igrejas não é nem cristãs, só na igreja, né? se você pegar a pirâmide de Maslow, diz isso. Diz isso também. Tem vários estudos, mas conclua aí. E nas empresas, a lógica, então pensando nós agora como pessoas, como profissionais, muitos dos profissionais que estão nos assistindo, quais são as nossas prioridades, né? Qual é a nossa prioridade, né? Será que a prioridade do eu novamente está à frente, né? Teoricamente, quando a gente trabalha, a prioridade número 1 naquele momento do trabalho é a empresa, né? E se eu não tenho liderados, então eu tenho que estar preocupado em primeiro lugar com a empresa e depois com as pessoas que ou eu recebo o trabalho ou eu passo o meu trabalho para frente, né? E por fim, eu cuidar de mim, né? Se eu tenho liderados, então eu que sou um líder, eu tenho que cuidar da empresa, dos números da empresa e das pessoas que eu lidero, né? Bem mais das conexões. No terceiro momento, me preocupar no eu, né? Então, os estudos têm mostrado que talvez o foco principal no eu, colocando ele como prioridade principal, talvez está bagunçando um pouco essa hierarquia das decisões, né? Ela se conecta um pouco, né? Mas eu quero continuar nos números, né? O próximo número, ele fala sobre essa questão dos afastamentos, né? Onde do montante total lá anterior que nós vimos, 141 mil pessoas elas foram afastadas por ansiedade, ou seja, a ansiedade é o problema maior, né? Logo em seguida, a própria depressão, né? Ou seja, viver no futuro e viver no passado, né? E o terceiro item tem a ver com a depressão recorrente, né? Ou seja, a depressão, então, quando ela é somada, ela acaba sendo a primeira, né? Então, é um indicador aqui bem interessante, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo muito no futuro e muito no passado e não estão vivendo o momento atual, que eu quis agora fazer essa conexão desses números. Hoje você está inspirado. Inspirado. Foi... Aqui eu tô...
Eu tô até quieto. Tem que ficar quieto, né, cara? Porra. Não, valeu aí. Gratidão pelo elogio, porque assim, né? Vou considerar ele assim. Mas que foi um elogio mesmo. Mostra o quanto nós, como seres humanos, e esses números, vamos lá, né? Esses números não mostram ainda a realidade, porque muitas pessoas que estão doentes, elas não estão afastadas. Entende? Sim. Então, se esse número... Muitas pessoas que estão doentes sequer sabem que estão doentes. Justamente, isso que eu ia falar para vocês. Vem aumentando cada vez mais o número de presenteísmo. Vocês sabem o que é presenteísmo? Não faço Explica aí. ideia. É a pessoa estar trabalhando, ela não consegue entregar. Ela está só de corpo presente, literalmente. A mente, ela está desfocada tanto pela questão da saúde mental, enfim. Ou até pela hierarquia que ela estipulou. Justamente, por isso também. Ou seja, ela também está. não está conseguindo se conectar com o que ela está fazendo, né? Não, justamente. E pode ser que até, assim, pode ser até que não esteja deixando clara qual é a hierarquia a ser seguida das prioridades, né? Verdade. Beleza, vou continuar aqui. Alguma informação dos estados, né? Estados populosos como São Paulo, Minas, Rio, né? O número é relevante, né? Mas o maior número ele está acontecendo em índices Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Proporcionalmente. Né? Proporcionalmente. Os 3 estados são os de maior impacto, né? Algumas informações que se acrescem, então, a questão do luto pós-pandemia, né? Já que mais de 700 mil mortes houveram naquele momento, né? O estresse emocional após a crise, porque, queira ou não queira, essa crise ela fez com que as pessoas se isolassem, de alguma forma, né? Sim. Para falar com os meus pais, eu ia no portão e, oi pai, oi mãe, como é que vocês estão, né? Porque não dava para chegar próximo, assim, acho que foi com muita gente, né? Interação social é um dos pilares da saúde mental também. Olha. Então, isso foi privado durante a pandemia, né? E até comenta-se que morreu muito mais gente devido ao isolamento do que essa questão do próprio Covid em si, sabe? Principalmente para as questões dos longevos, né? Que ficar em isolamento para eles foi terrível. Nossa, Que a gente às vezes não para pensar o que representa na cabeça de alguém que tem 5 anos de vida, 1 ano que ele ficou parado, sabe? Eu até me arrepia de falar isso, porque é uma coisa que É isso mesmo. a gente não tem essa... dor é uma coisa interessante, né? Eu não sei qual é a tua dor, porque eu não sinto ela igual a você. E acho que é isso que a gente tá vendo. A gente tá vivendo um momento em que a gente vai ter que olhar para a saúde mental. Com certeza. A insegurança financeira, ou seja, o bolso das pessoas foi mexido, né? Normalmente é mais ou menos assim, né? Se mexe no meu bolso, fica doente, né? Então, o aumento da própria informalidade, ou seja, das seguranças por conta do ambiente de negócios mudou também, né? E o fim, então, do ciclo, né? Na pandemia, né? Houve um aumento, por exemplo, de 16% nas separações, né? Também trancaram 2 que não se davam na sala? Vocês queriam o quê? Tava indo tão bem o casamento, né? Se encontrava uma vez ou outra. Legal. A né? gente se via uma vez por mês, era aquele negócio gostoso, e depois a gente não se via. Mas deixa eu voltar aqui até numa coisa. E olha como os efeitos, eles não acabaram. E isso, com certeza, no bem-estar emocional das pessoas. Por exemplo, aqui você falou da inflação dos alimentos. A gente continua vivendo um pós-pandemia com efeitos inflacionários globais e que estão sendo somados novos fatores que mantêm essa instabilidade e incerteza. A gente tem uma reorganização geopolítica de guerras acontecendo, a gente tem presidentes essa polaridade absurda na questão eleitoral global, não é defendendo um ou outro, mas é difícil, porque o cara vai lá e faz um discurso duro, aí o outro responde com um discurso diferente, e isso afeta o andamento das coisas. Então a gente vive pós-pandemia diversas pequenas crises posteriores que vão afetando o emocional das pessoas, né? Eu vou deixar a Aline falou do esgotamento, né? As pessoas estavam tendo
um emprego, então elas buscaram o segundo emprego, e aí de repente agora esse dinheiro já não dá mais que chega para pagar todas as contas, e eu não tenho mais como buscar mais muitas fizeram o terceiro emprego, trabalho de garçom, trabalho de Uber, trabalha no seu trabalho normal e tal. Então as pessoas já chegaram talvez no seu limite de buscar a receita financeira para bancar esses custos, né? E aí eu vou botar o último slide aqui. Ele tem a ver agora olhando para ambiente, porque a gente conecta esse processo com teoricamente aquilo que é um ambiente tóxico de alguma forma, né? E aí os estudos têm mostrado que o conjunto de fatores que impactam, né? As metas excessivas, as jornadas excessivas de trabalho, né? Quando aquilo é muito constante, né? A própria ausência de suporte, ou então o assédio moral, né? São vários aspectos, ó, conflitos interpessoais, a falta de autonomia no trabalho, condições precárias de trabalho. Então é um contexto com fatores bem diversos, né? E olhar para si. Agora talvez seja o grande problema. E eu até queria poder falar algo sobre essas metas ali que você comentou, metas excessivas, jornadas extensas. Quando você me perguntou sobre o burnout, sim, ele tem uma parte que realmente somos nós o responsável principal, né? Mas qual é o impacto da empresa? E é esse. Essa questão de jornadas extensas, a ausência de suporte, o assédio moral, os conflitos interpessoais, isso agrava muito e auxilia na questão do burnout. Então, você vê uma pessoa com seu excesso de cobrança, né, dela em relação ao trabalho, à entrega, mas vem a questão externa também. E ela também é bastante impactada. Até a gente fala sobre, depois a gente vai comentar aqui sobre a nova lei, né, a NR1, que está em vigor aí, que vai entrar em maio, a questão dessa cobrança, né? Isso mesmo. E é um dos pontos que eles mais estão querendo mapear, que é essa questão do ambiente, né? Tanto a da saúde mental, que entra a questão como a da ansiedade, o controle dessas questões assim da pessoa, mas também o próprio ambiente. Eles até comentam assim: você vai lá, tem um programa de mindfulness maravilhoso, você vai lá, faz um trabalho excelente com a equipe. Essa equipe volta para um ambiente totalmente tóxico. Então, aquilo que a gente proporcionou a eles, naquele momento que eles retornam com assédio moral ou, né, outras coisas que podem vir a acontecer, acaba minimizando os efeitos que a gente causou lá dentro, sabe? Então, por isso que eu queria voltar nesse assunto do burnout, né? Sobre essa situação. Que existe, sim, uma participação. Pedro, aqui tá ok, tá? Eu vou tirar daqui, daí pode deixar nós novamente conversando. Eu queria trazer assim, ó, para que não fique, né, de alguma maneira, a gente não está falando de empresa individual, nem uma empresa, nem um histórico, nem de nada que nós tenhamos passado, né? Não. Vocês estão trazendo para nós a experiência de vocês, para que talvez alguém que esteja aí nos assistindo se identifique com aquilo e perceba. E às vezes o movimento tem que, na minha opinião, o movimento tem que sempre partir da gente. Sim. Eu perceber que eu não estou bem naquele lugar ou que aquele lugar não me faz bem, eu tenho que tomar uma atitude que é, por exemplo, virar e falar: tchau, eu vou para outro lugar porque onde eu vou me encaixar. A gente traz, e já teve aqui diversas pessoas, onde a gente abordou o tema de cultura empresarial, né? Legal. E a cultura empresarial hoje veja, eu falo do empilhamento, né, Gerson? Mas é mais uma vez o empilhamento de quem está construindo a carreira dele. Eu tenho que me adequar a uma cultura que tem a ver com os meus valores. Eu me adequando a isso, eu vou ter uma boa saúde mental para trabalhar naquele lugar. Aí eu vou receber, provavelmente, porque aí se essa empresa talvez estiver organizada para que tenha um suporte de acordo com o que eu estou esperando, provavelmente eu vou estar aprendendo o que a Armi está ensinando nas empresas onde ela está passando, né? Verdade. Onde vocês vão juntar diversos pilares. Isso. Viu, Alex? Eu quero botar um último indicador. Viu, Pedro? Se você também puder pôr novamente na tela, um último indicador que eu achei extremamente importante, tá? É mais homens ou mulheres que estão sendo impactados. Esse indicador acho que aqui é extremamente importante. Do montante total aqui, daquelas 470
e 2.000 pessoas, né? 301.000 pessoas são mulheres, né? Idade média de 41 anos, onde a ansiedade é o aspecto... Em ambos os casos, olha que interessante. Em ambos, a ansiedade. Em ambos é a mesma idade, ou seja, está dando para perceber que é um período, é um grupo que tem... grupo de faixa etária. De faixa etária, né? Mas é que se você parar para pensar, é quem está na gestão, é quem está na liderança. É quem está ativo hoje. É esse cara que é o cara que está trabalhando para burro. Ou seja, mas eu já escapei. Então. O ponto de atenção, acho que aqui é um pouco olhar para as mulheres, novamente, que tem aí um esgotamento maior, porque além da profissional, além de filhos, pais e netos, além da casa, além dos compromissos, sabe? É bastante coisa que acaba... Acho que nesse sentido tem a maternidade envolvida. Sim. Que não tem jeito, né? Você, por mais que a gente queira ser uma mulher moderna, quando ela é mãe, ela vai ser mãe. Eu nunca fui mãe, nem serei, mas eu sou pai. E como pai, eu posso dizer, obviamente eu me preocupava com meu filho, mas às vezes aquele negócio da comida, do dia a dia, era a tarefa. Eu até participava nisso, mas... tem coisas que a gente não consegue participar e porque também está trabalhando, né? Só que a mulher, ela acaba não escapando disso. Que, Alex, as mulheres, elas equivalem a uma proporção mais ou menos de 50%, né? E os filhos das mulheres são os outros 50%, né? Então, no final, acaba virando quase que os 100% para as mulheres se olhar por esse aspecto, né? Sim. Então, olha o impacto. Eu quis trazer esses indicadores, Aline, Alex e Marli. Eu quis trazer os indicadores para vocês agora poderem também explorar um pouco esse ambiente e nós seguirmos um caminho de, ok, estamos com um problema, já sabemos agora qual é o problema, né? Sabemos que teoricamente precisa de ajuda, lógico, tem questão psicológica, que precisa ter médicos e tal envolvidos em soluções, né? Mas qual é essa solução que vocês têm, que vocês praticam e que estão ajudando tanto as pessoas, as empresas a mudarem também os seus... essa situação que todos estão inseridos, né? Bacana. Então, a ARME, ela traz também, em primeiro momento, a gente está fazendo sempre um mapeamento. É uma pesquisa que a gente faz para avaliar os 5 pilares que a ARME se preocupa, né? Que é o físico, mental, emocional, alimentação e sono. Então, entendemos que esses pilares são importantes para que a pessoa tenha uma vida equilibrada. Sim, é a base da saúde mental, né? É o que eu estava comentando com vocês. É sempre uma aplicação multidisciplinar. Né? É multidisciplinar. E aí, agora, essa pesquisa, ela tá mais completa. A gente fechou uma parceria com o DIB, que é de diagnóstico de bem-estar, porque agora ela tem outros pilares que são importantes para as empresas também estarem se adequando à NR1, que são a questão do ambiente, né, que trabalham, a questão com a liderança. Então, isso tudo envolve nessa questão de saúde mental. São os riscos psicossociais, né, que eles comentam ali. Isso. Então, para quem ainda não está familiarizado com a NR1, o que vem a ser é uma atitude que é uma norma que está sendo votada para ser aplicado, como que é? Explica para gente, por favor. É uma normativa já efetuada, ela começa, já está votada, já está sancionada, né? E ela começa a ser... entra em vigor, né? Ela começa a entrar em fiscalização em maio. Então, a partir de maio, as empresas vão iniciar a fiscalização sobre essas questões. O que eles pedem, né? Que você faça mapeamento da sua empresa e pode ser, não importa o tamanho dela, você tendo um colaborador, você tem que fazer esse mapeamento, que é essa pesquisa, para verificar esses índices, né, de como estão as pessoas, né? Hoje a gente fala sobre o sono ou algo nesse sentido, né? Nas pesquisas que nós realizamos, esse índice está muito baixo. Né? A gente estabelece notas de 0 a 10, empresas que tiveram nota 3 no sono. Então, assim, olha como que essa pessoa está gerindo essa empresa. Porque ela está indo com uma irritabilidade, uma falta de memória, né? E essas pessoas estão em cargos, às vezes, importantes ali, né? Tomando decisões, né? Então, essa NR1 pede para ser feito esse mapeamento. Depois, exige que a empresa faça essa questão de treinamento.
Então, isso pode ser independente da área que mais precisar, né? Por exemplo, pode ser essa questão do sono, né? Da parte de... Dentro dos 5 pilares, vocês vão priorizar Isso. quais pilares tratar primeiro. Isso. E aí tem... ela exige que você faça acompanhamento, né? Desse plano de ação que vocês se proporam a fazer, né? E isso a ARME faz. Ela entrega essa pesquisa. Nós entregamos um plano de ação para cada pilar. A ideia é melhorar cada um desses pilares, né? Aí nós trouxemos, além das aulas, que é uma vez por semana, aulas de 15 a 20 minutos, de práticas de mindfulness, que são as respirações, os alongamentos, também relaxamento, que é muito importante. Temos esses outros profissionais que vêm para ajudar também, como palestra do sono, que eu vou convidar vocês para participarem, a próxima que tiverem, que é muito bacana, porque eu já assisti mais de 10 vezes essa palestra. Obrigado pelo convite, nós com certeza estaremos presentes. Ainda nos avisem para nós podermos compartilhar com a nossa audiência. Certeza. A gente pode gravar um in loco. Em loco. Olha, que vai legal, ser muito bom. verdade. Essa palestra eu acho muito legal porque ela revoluciona o ambiente de trabalho. Porque as pessoas não estão acostumadas a olhar para isso, né? A achar que deitei e dormi bem, né? Eu durmo bem. Às vezes eu durmo só 6 horas, mas eu durmo bem. E então, ali ela explica muito bem o que é dormir bem. E o que causa essa questão de não dormir bem. Até esses transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão, algumas causas vêm da insônia, dessas noites mal dormidas. Assim como outros problemas cardíacos também, que ocasionam pela insônia. Então, ela fala sobre essa questão, até mesmo nós tivemos um caso de uma colaboradora que fazia muita prática de exercício, acordava muito cedo, 5 da manhã, ia para academia, ia depois para o trabalho, saía do trabalho, ia para uma academia também fazer outros tipos de exercícios, então chegava em casa umas 10 da noite, até dormir, né, e tal. E aí ela explicou que... E ela se sentia muito cansada, com muitas dores musculares e tal. E aí ela até explicou nesse processo que o sono é super importante para a questão da construção muscular. Então, ela falou, olha, é desejável que você diminua a sua atividade física, né? Para que você possa ter os seus resultados, porque até então ela não estava tendo, sabe? Sabe, Alex, eu ouvindo você falar, eu fiz uma conexão. Eu me lembro que no ano passado a gente teve o encontro do SCMC em Balneário, e lá estava o Carlos Ferreirinha, que inclusive gravou episódio conosco, né? E lá foi a primeira vez que eu ouvi a palavra mindfulness, né? E chamou a atenção, até nós conversamos naquele momento e nós começamos a prestar atenção, e daqui a pouco o Rodrigo veio conversar conosco. A gente, inclusive, isso me motivou na época. Convidei a ARME, na verdade, não foi só o Rodrigo, para eles apresentarem para a gente o que era o programa. A gente fez uma pequena prática rápida. Um teste embutido, né? Chama teste embutido. Fizemos para justamente provar disso. E você sabe o que é mais engraçado? A gente lá não conseguiu praticar e manter. E só acelerou, só acelerou. A gente tem uma série, a nossa vida... nós somos empreendedores, os dois com negócios próprios de trabalho, onde a gente está o tempo todo empreendendo e buscando e gerando, buscando oportunidade. Isso é um nível de energia necessário muito grande, né? E a gente sente, a gente se ressente, o físico ressente o que o emocional está passando, porque a gente está o tempo todo correndo. Tudo está conectado, na verdade, exatamente. Né? E acabou que a gente não deu a sequência adiante. Mas aí a Aline veio e me trouxe esse assunto da NR1. E, ou seja, aquilo que nós não fizemos espontaneamente passa a ser algo que a gente tem que cuidar compulsoriamente. Exato. A minha mãe dizia assim, né, que tudo se resolve pela vida. A vida vai resolver tudo. Se você resolver, vai ser com certeza melhor e mais fácil do que se ela resolver por você. Verdade. Então, a ideia nossa hoje para os nossos espectadores, nossos ouvintes, é mostrar que existe uma solução
e que essa solução passa por uma multidisciplinaridade de ações. Certo. Contem mais pra gente, então, de outras ações, como lidar, como que é o trabalho da Arme nesse sentido. Eu acho que até a Aline pode falar bem sobre as aplicações dos desafios que a gente faz, porque além dessa parte da pesquisa e das práticas que a gente faz, nós lançamos desafios dentro das empresas para fazer essa motivação, para que essa continuação, para que as pessoas não esqueçam, porque é como ir para academia, você não pode desistir, né? Você tem que continuar, e aí vai chegar um momento que você vai estar bem. E se não tiver esses estímulos, as pessoas às vezes tendem a... Acho que não preciso mais ir para a academia, né? Até se tornar hábito, né? Você tem que repetir várias vezes, né? Então, para o nosso cérebro assimilar o que é um hábito. Principalmente saudável, né? Então, a gente faz alguns desafios nas empresas. Então, tem o desafio do pilar físico, que é tipo uma gincana, assim, que movimenta a empresa inteira. Então, para fazer exercício, para até mesmo para motivar uns aos outros, assim, sabe? Para conectar as pessoas. Então, é bem legal, assim. Então, tem prêmios, isso engaja a empresa inteira, é bem legal. E tem outros desafios também, então, como, por exemplo, né? Nós temos os 5 pilares que trabalhamos. Cada pilar tem o seu desafio. Desafio por quê? Porque a pessoa vai aplicar na prática. Mas eles não vão ficar estressados com esse desafio? Não. É tão engraçado porque a gente vive num mundo muito competitivo. Sim. E é muito bacana, porque a gente tem que saber usar das ferramentas, né, que a gente dispõe. Então, a gente utiliza dessa parte, dessa competitividade deles para fazer algo que é muito bom para eles. Isso. Que é estarem se movimentando, respirando mais, né, e profundamente, corretamente, dormindo melhor. Então, assim, esses são estímulos, né, que vão acontecendo com as pessoas, que vão ajudando. É claro, as pessoas querem muito o prêmio final, né, sempre todo mundo quer ser o campeão. Né? Mas o bacana, depois disso, que a gente faz a pesquisa novamente, a cada 6 meses, nós aplicamos a pesquisa para ver os resultados, se melhorou ou não os pilares, né? Se as ações que nós estamos fazendo está surgindo efeito ou não. Então, e aí vem o feedback sobre essa parte do motivation, por exemplo, ou dos outros desafios. O do motivation é muito interessante, porque a maioria das pessoas falam assim, ó, eu usava a desculpa de tempo, né, como que não era possível fazer exercício físico. E aí a gente começou, porque assim, ó, no desafio tem assim, se você subir as escadas do seu prédio, não pegar elevador e postar, você vai pontuando. Então, descendo um ponto antes lá do seu ponto, né? E já fazer caminhada. Isso. Então, você vai pontuando. E aí, a pessoa começa a perceber que, sim, é fácil se movimentar. Você não precisa gastar, eu não tenho para ir na academia, mas você tem um parque para ir, você tem a rua para fazer uma caminhada. E as pessoas começaram até a fazer em casa, fazer exercícios, aí eles gravam lá fazendo e tal. E aí, eles notaram, é possível, né? Então, e aí eles começaram a falar... Tanto que começaram a fazer atividade física, né? E se descobriram gostando de algumas coisas que achavam que não iam gostar. E tem uma questão que eu acho muito interessante, que na pesquisa mostra que sempre há um aumento, não só na nota do físico, mas do mental. O mental, em algumas empresas, aumentou meio ponto. Então, é muita coisa. Então, para ver o quanto está ligado, né? Essa questão. Mas eu acho que, assim, toda aquela conexão que a gente está fazendo, né? Quando a gente fala, assim, do eu, né? A prioridade ser a empresa, depois ela ser as pessoas ao nosso redor, né? Depois ela ser a gente, né? E quando eu falo de ser a gente, quer dizer que no momento em que a gente está trabalhando, a gente tem que ter aquele cuidado, né? De entregar resultado diferenciado na empresa e de cuidar das pessoas ao nosso redor, né? E da empresa. Da empresa, né? Agora, quando acaba esse horário, e aí talvez uma das dificuldades que as pessoas passam, né? Não desliga o botão do profissional, né? Então, novamente, né? Os hábitos, né? Tem que aprender. Para novamente ligar um botão. Não, peraí, agora eu quero cuidar um pouco de mim, do meu corpo, eu quero cuidar um pouco da minha família, eu quero cuidar um pouco do meu estudo, né? Mas se você pegar e pensar friamente, a empresa, ao investir num programa parecido, e não estou dizendo que seja com elas, mas um programa parecido, ela ao mesmo tempo vai estar cuidando do resultado dela fora do trabalho.
Sim. Com certeza. Porque a partir do momento em que o funcionário ou o empreendedor ou o líder, não importa quem seja, tiver uma melhor saúde mental, ele vai produzir mais. A produtividade aumenta diretamente proporcional. São coligações, sabe? A gente às vezes tem muita resistência a determinadas ferramentas, porque diz, isso é mimimi, ou essas pessoas. Porque isso. Não, gente, os números estão lá. O Gerson muito bem de mostrar. Mostrou todos os números. Elas têm uma solução que tem provado por números, por avaliações de resultado, ganhos proporcionais ao esforço feito. E a gente, com tudo isso, acaba tendo pessoas melhores e empresas melhores. Eu acho que é aí que vem. Se é uma tendência de que as pessoas vão precisar de uma atenção mais pro mental, existem soluções e a solução também tem que partir individualmente, né? Isso, porque toda a solução mindfulness pode ser praticado fora da empresa. Isso Com mesmo. certeza. A preocupação com os 5 pilares, e vocês estão compartilhando com essas pessoas os 5 pilares, a gente até pode pedir para a Aline repetir os 5, olhando lá para a câmera. A preocupação com esses 5 pilares pode nascer do indivíduo. Sim. E ele melhorando isso, ele vai ter um resultado melhor de performance. Com Então, certeza. o Texto Inspira no dia de hoje está inspirando você a mudar a qualidade de vida que você tem. Isso. Então lá, Aline, repete pra gente os 5 pilares. Os 5 pilares são o físico, mental, emocional, o sono e a alimentação. Nossa, vamos comer melhor, vamos trabalhar mais o nosso físico. Não, mas eu tenho que dizer uma coisa, assim, isso é um testemunho próprio. A gente sabe porque a gente treina na mesma academia, Sim. então a gente se vê no treino. Eu, algumas vezes, chego extremamente estressado do trabalho, de chegar, é raro vocês não me verem falando. E de chegar e não conseguir abrir minha boca. De tão travado que eu tô daquele dia. E eu começo a treinar. Cara, quando eu vejo, eu tô saindo leve. Lógico, isso não é tudo. Não é só o exercício físico. O que eu percebo dessa nossa conversa hoje é que antigamente era assim, cara, vai lá, faz um exercício físico, vai dormir melhor, tal, não sei o quê. Vai lá no médico, faz seu check-up, vai viver melhor. Como a complexidade da vida de trabalho, né, mundo dos negócios, a vida pessoal, a complexidade aumentou a tal grau, o cuidado também tem que aumentar a tal grau. E a respiração é algo que eu pratico menos, mas comecei a ficar mais atento. E tem dias, porque uma coisa muito engraçada, olha que interessante, até um testemunho mais uma vez. Isso é geracional. Eu percebi que eu tinha dificuldades em expressar os meus sentimentos corretamente. Eu era muito raso em relação a sentimentos. Até daquele tipo de conversa com a esposa, né? Você tá brava ou você tá bem? Não existia ela está ansiosa ou ela está num dia... está, né? Eu não tinha definições de sentimentos. Hoje não, eu me dedico um pouquinho a entender... Cara, assim, é tão mais extenso, eu posso estar entusiasmado, ansioso, aborrecido, posso estar sobrecarregado, posso estar estressado. Tem outras 1000 variedades do que resumir. Você tá bravo ou você tá bem. E às vezes nem estar nem bem, nem nada, só estar, faz parte da vida, né? Sim. Eu, ouvindo você falar, eu estou tentando aqui conectar passado, presente e futuro, né? Meu pai, então, ele tinha muita razão. E talvez até eu nem prestei atenção. Porque ele dizia assim, né? Se tu tá meio depressivo ou ansioso, fica comigo um dia inteiro, né? E aí ele um dia de manhã, um sábado de manhã, eu fui com ele. Né? Eu passei com ele, né? Daí ele botou lá as enxadas penduradas e escolhe a enxada, né? E aí eu escolhi a enxada, né? Agora, olhando o físico, meu pai se exercitava, né? Olhando para o mental, ele concentrava, ele gastava a energia que ele tinha na foco. Atenção plena ali, né? Na atenção plena ali, né?
Qual que era o... A conexão também com a terra ali, né? Também te que é a natureza, que é estar realmente num ambiente que te propicia, às vezes, outras admirações, tanto os sentidos, o olfato e tal. Justo. Quando ele vinha para casa, ele, depois de trabalhar um dia todo num trabalho puxado, ele sentia, em primeiro lugar, muita fome. Então, ele comia bem, né? E comia as coisas, né? Sem agrotóxicos, né? Uma alimentação bem boa. A alimentação saudável. Saudável. E dormia que nem uma criança pequena, né? Então, olha como... Dormia cedo, né? Não ficava no celular, né? Nas telas e tudo mais. Na verdade, é um back to basics, né? Voltar um pouco ao que a gente acabou deixando durante... Esquecendo, Um dos vizinhos, meu e da Dani, ele trabalha na UTI de um hospital importante aqui do Vale do Itajaí, de Blumenau. E a forma que ele encontrou de poder buscar também a sua ajuda é também mexer lá no terreno, né? Também é plantar flores, plantar verduras, né? Então, novamente, né? Eu acho que vocês estão trazendo a realidade do Mindfulness para aquilo que o ambiente onde que as pessoas estão envolvidas, né? Que não é mais esse ambiente da roça, que não é mais esse ambiente da agricultura, né? Em resumo, a ARME é uma abordagem multidisciplinar. Sim. E o Mindfulness é uma das ferramentas, o Motivation outras, as avaliações são outras ferramentas, com o objetivo de melhorar vamos botar assim de um jeito simples de falar, a cabeça do colaborador. Isso. E do empreendedor em si, porque o objetivo é que isso tem que partir da alta direção da empresa para a base. O exemplo arrasta, né? Exatamente. E assim, o que eu posso dizer é que é tendência. Com certeza. Se inspire aí, você que é empresário e tal. Olha, a gente tem visto e tem ouvido falar, e com os números que Gerson Otto trouxe para você, com o planejamento que esses dois pensaram para esse dia de hoje, pense como você pode melhorar. E não é só a gente que está falando, são os números, né? E também tem uma informação importante aqui para vocês, o relatório do Fórum Econômico Mundial. Fala muito sobre soft skills. Desenvolver essas questões socioemocionais, sabe? Resiliência. E tudo isso passa por estar bem, estar saudável, principalmente mentalmente, né? Então, a gente traz muito isso, que é tendência global. Não é só aqui do Brasil, não é uma situação só, né? Com certeza, a gente teve esse input do Carlos Ferreirinha, a gente teve esse input de um outro trabalho que eu tive, nas minhas leituras. O trabalho de vocês é realmente algo que ainda as pessoas vão descobrir a utilidade, na minha opinião. É uma tendência que as pessoas vão poder aprender muito com o trabalho de vocês. E nós estamos chegando ao final deste episódio, que quando é bom, ele vai, que a gente nem percebe que passou o tempo. Verdade. É verdade. Já veio lá o Pedrão. 3 vezes ele já veio. Não, na última vez ele ainda até botou o número 3. É a terceira vez que eu tô aqui. Mas não é porque o objetivo aqui é que quando a conversa tá boa e a gente tá trazendo algo que a gente vê que pode colaborar para a melhoria do resultado da tua empresa, da tua sociedade, porque a verdade é essa. As nossas empresas são melhoradores da sociedade. Com certeza. Só vai melhorar a sociedade se ela estiver cercada de pessoas que estão melhores, realizando e crescendo. E aí a gente vai plantando a sementinha aqui e ali e crescendo, né? Com certeza. Importante é cada um fazer escolhas conscientes. Isso. Mindfulness da ARME é uma escolha realmente consciente que faz transformar a sua vida para frente, para o futuro. A gente pode gravar um dia um in loco do seguinte, a gente faz um treino, um exercício de 5 minutos de respiração, tá? Eu quero ver que é um baita desafio. Vamos botar. Se você quer esse desafio, pede lá nos nossos canais, vamos fazer o desafio da respiração com eles. Vai ser muito bacana. Vai ser muito legal. Ó, até yogazinha, vamos devagar, um passo de cada vez. Começar primeiro com uma respiração. Alex, com as meninas, numa trend do momento, né?
E agradecer, né, de todo o coração, vocês terem vindo, né, Alex, de abrir conosco um pouco do trabalho de vocês, né, e da importância do impacto disso para as pessoas, né. Deixo com vocês as considerações finais, uma de cada vez, olhando lá para a câmera, por favor, mande um recadinho para quem estiver nos assistindo, por favor. Vai lá, Mari, pode começar. Eu, né? Então, eu gostaria de agradecer também a todos, né, que estiveram aqui e vocês que também estão nos assistindo. Eu adorei mesmo participar e levantar esse tema que, para mim, é algo muito importante também. E acredito que realmente vai mudar a vida de muitas empresas, né, colaboradores, e vamos ter uma sociedade um pouco mais equilibrada, diminuindo esses números que o Gerson trouxe, né? E eu acredito que vamos fazer a diferença juntos. É isso mesmo. Legal, Marili, obrigado. Só vai soltar um idem? Não vai. Manda a tua finalização. Então, gostaria de agradecer o convite. É muito importante isso que nós estamos falando hoje, como vocês puderem ver. É um assunto, como o Alex falou, é uma trend. E é uma trend para melhor, para você se transformar a sua saúde. Principalmente, né? A alta performance passa por você estar bem. Então, toda empresa deveria pensar no bem-estar do colaborador e entender que isso, com certeza, vai melhorar muito o faturamento da empresa, não só a questão financeira, mas o ambiente como um todo. É isso aí, né, gente? É criar uma sociedade cada dia melhor através da conscientização de todos os pilares que a gente tem que trabalhar na vida. Porque inspirar... é o nosso propósito, meu amigo Gerson Otto. Obrigado a cada um de vocês por ter estado conosco. Compartilhe, leve essa informação para as pessoas que você tem próximas de você e peça para que elas possam, né, Alex, assistir esse episódio que foi sensacional. Exatamente, Gerson. A gente em breve vem, nessa semana foi com elas, na próxima semana a gente já tem um novo episódio. Siga sempre até o final, compartilhe. Lembrando que somos muito gratos aos nossos patrocinadores Estúdio Dr. Amadeu, Gerson Otto e TR Texto. Um grande abraço, te espero no próximo Texto Inspira. Até lá!